Provérbios, no capítulo 4, vai falar sobre reter a instrução. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, verso 13, está escrito assim: retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Eu vou repetir de novo. Retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Essa palavra ela é poderosa e o Senhor, Ele me deu um tema. Dificilmente eu tenho um tema. Normalmente o pessoal da mídia me pergunta no dia seguinte, qual o tema da palavra, né? Porque eu nunca sei o tema da palavra. Mas essa eu ouvi nitidamente. E se eu pudesse tematizá-la, o tema será ou seria: valorize a vida na oportunidade certa. Porque eu tenho visto como as pessoas não têm valorizado a vida que é uma. Eu tenho percebido que uma das coisas que essa geração menos tem valorizado é a vida. A vida do ser humano parece que perdeu o valor. Se você for reparar, até mesmo de maneira, vamos dizer assim, digital ou na mídia, um cachorro, um animal, uma arara, um animal em extinção, ele tem mais valor para alguns do que a vida do próprio ser humano. Não que isso não esteja correto, mas a realidade é que a vida do ser humano, hoje em dia, parece que não tem mais valor. Primeiro pelas pessoas que assim olham, e até mesmo pelas próprias pessoas que não entenderam o bem mais precioso que elas possuem, que é a sua vida. É o único bem que você tem. E se você não valorizar isso, e não valorizar a vida, na oportunidade correta em que a vida lhe apresenta pessoas, lugares, circunstâncias, você vai viver uma vida. E quando chegar lá na frente, você vai ter que chorar copiosamente. E eu vou falar para você, é muito doloroso você chorar a moeda do tempo, porque ela não tem volta. Você pode até fazer diferente no futuro. Você pode correr atrás do prejuízo, do lado do prejuízo, do jeito que você quiser adjetivar. Porém, tem coisas que não tem mais reparo. É você adaptar-se a viver a vida e se conformar com a vida que está levando ou que estará levando. Por quê? Porque não tem como você mexer em algo que se chama tempo. E eu quero falar sobre isso porque Provérbios vai falar exatamente isso aqui. Essa geração, sabe, as pessoas nesse tempo, elas não têm retido a instrução na hora certa. Nós estamos diante de uma igreja, diante de pessoas, e às vezes eu vejo no trabalho, eu vejo em circunstâncias da vida, às vezes eu vejo numa maternidade. Você quer dar uma instrução, você não quer provocar uma intromissão. Mas as pessoas não estão entendendo que tem lutas, que existem dores, que você não precisaria passar se você tivesse a consciência do que Provérbios está dizendo. Retenha a instrução e não alargue. Guarda, porque ela é a tua vida. O que é a vida? É a instrução que você recebe, a instrução que você vai ter de pessoas, de lugares. E hoje em dia, quando se fala de instruir, já é difícil, porque a realidade é que 90% das pessoas acham que sabe tudo da vida. E irmãos, pasmem, esse mal entrou na igreja. Esse mal está entrando em todos os lugares. E é por isso que eu tenho visto casamento acabar. E é por isso que eu tenho visto vida física acabar cedo. Você olha um jovem, ele não escuta.
Ele não escuta a mãe, ele não escuta o pai, ele não escuta o conselho de um avô, ele não escuta uma professora na sala de aula, ele é o dono do nariz dele. E daqui a pouco, quando você vai obter a notícia daquele jovem, talvez ele não tenha nem nariz, porque ele não vai ter nem vida mais. E isso é triste, irmãos, porque pessoas que poderiam ter uma vida extraordinária, pessoas que poderiam ter, sabe, uma vida totalmente diferente do que o inimigo está, sabe, articulando, projetando, mas porque não retém a instrução na hora certa. Eles escutam, mas não retêm. Eles escutam, mas eles desdenham. Eles escutam, mas diz que você está louco, como fizeram com Noé. Quando vem a instrução, o velho estava lá. O velho estava lá batendo, o velho estava separando madeira. O velho estava organizando toda a estrutura de arquitetura, de engenharia, até que a chuva chegou. E quando a chuva chegou, eu acredito que um grupo não acreditou que eles iriam morrer. Até que a porta da arca fechou. Até que olharam para aquele velho maluco e disseram: por favor, abre a porta, deixe-me entrar. Só que entenda bem, isso aqui é muito forte que eu vou falar agora. A questão é que quando você não guarda uma instrução, que você acredita que quem está falando é um velho maluco, que você acredita que é alguém que está só querendo se meter na sua vida, o problema é que você não entendeu que a instrução não é do velho, a instrução é de Deus. E quando a arca fechou, Noé perdeu o governo, porque quem fechou a porta para aqueles que não quiseram ouvir a instrução não foi Noé. Quem fecha a porta da arca é o próprio Deus. Então, por mais que desejamos, sabe, por mais que o coração de Noé tenha olhado e ele tenha visto pessoas que ele amava, e ele tenha escutado a voz, e ele tenha consternado-se, a questão não era com ele mais, Vinícius. A questão foi com quem disse: não quiseram ouvir a instrução, Noé, que eu te entreguei para instruir, agora eu trato com eles. E eu tenho dito lá em casa para os meus filhos e para todos que têm passado na minha casa, que é quase uma base missionária, eu tenho dito isso: a vida é dura, ela machuca, ela ensina da pior forma. A vida não vai falar devagar. O tapa de um pai, de uma mãe, sabe, a correção, a instrução de alguém que ama você, por mais severa que seja, vai doer muito menos do que você ser corrigido por alguém que você nunca viu na sua vida. Então o problema desse povo hoje é o quê? Não retém a instrução. E porque não retém a instrução, não valorizam a moeda mais preciosa do mundo. Sabe qual é a moeda mais preciosa do mundo? Impagável, que não tem fortuna que possa comprá-la, que não tem herança nenhuma que possa reverter, a moeda chamada tempo. Ela é a moeda mais preciosa do mundo. E quando eu olho para algumas pessoas, que eu vejo a ampulheta descendo, e esses jovens e essas pessoas novas, que poderiam estar fazendo tanta coisa da sua vida, estão brincando com o tempo, só vão se dar conta que o tempo passou quando já estiverem numa idade de voltar, de querer fazer diferente, e não dá mais tempo. Por quê? Porque o tempo foi. Diga comigo, o tempo foi. Essa geração não está valorizando a instrução.
Essa geração não está valorizando a moeda mais poderosa do mundo, tempo. No tempo estão contidas algumas coisas. Sabe o que é que estão contidas no tempo? No tempo certo? A sua juventude. Escute, presta bem atenção aqui. Eu tenho 46 anos. E quando eu era mais nova, que eu via minha mãe às vezes pedindo, pega ali aquela bolsa de compra. Porque antigamente, hoje você paga 10 centavos no mercado e pega aquela sacolinha bonitinha, né? Na minha época não era aquela sacolinha. Na minha época era aquelas bolsas grandes assim, ó, de cesta básica. Você não deve ser dessa época, né? E quando nós vínhamos do mercado, nós tínhamos que levar aquela bolsa para o mercado. E ela era muito pesada, porque ela era dessa altura. E às vezes, quando eu via a minha mãe dizendo, quando você tiver a minha idade, você vai ver que não é tão fácil carregar essa bolsa. Eu falava, me dá essa bolsa aqui. Parecia que eu estava carregando um pedacinho de papel. Jogava aquela bolsa num lado das costas, com a outra eu vinha. Parecia até a Mulher Maravilha. Eu achava que nunca ia ficar pesada. E hoje em dia, meu irmão, quando eu pego 4 de um lado e 4 do outro, daquela do mercado, eu já estou me escangalhando toda. Eu já venho troncha. E olha que não é aquela assim, são 4. Você me entende? Corta os dedos, vai ficando pesado. Parece que eu estou carregando uma tonelada. Sabe o que é isso? É o tempo. É a idade. Nossa, professor, está querendo dizer que está velha? Eu não sei, eu preferia não dizer que é isso, mas é. A conta está chegando, gente. Está chegando, não vai bater. Você me entende? Não vai encaixar. Antigamente, presta atenção em mim. Quantos virava à noite e tinha pique para ficar acordado o dia todo? Frio? Você via jovem sentir frio? A primeira, ventou, caiu uma folha. Para quem já está com uma idadezinha, já quer logo um acalento, um casaquinho, uma blusinha. Mas jovem, tudo que jovem não sente é frio. Eles parecem que tem couro de pinguim, meu irmão. Não tem frio para eles. Eu falo, gente, não é possível. O que acontece? Houve uma disfuncionalidade na temperatura do meu corpo? Porque a idade está chegando. E aí você olha e fala assim, você não está com frio? Aí ele te responde, batendo o queixo. Não. Mas o que ele tem para encarar o frio? Resistência. Por quê? Porque ele tem o vigor de quê? Da juventude. Você está comigo, gente? Então esse momento, esse período, ele é valioso. E eu estou vendo pessoas que não estão aproveitando a juventude. Eu estou vendo pessoas que não estão aproveitando a saúde que possuem. Olha aqui para mim, esquece a Aileen. Vão dizer para você, quando você é novo, a coluna dói. Eu não estou com a unção da pastora Magali não, tá? Quem me conhece sabe. Mas tem hora que trava. Você fala assim, o que houve, gente? Aí você quer se fingir de duro, mas se você insistir, você vai ver que vai quebrar. Você está comigo? Por quê? Porque quando você é novo, tá tudo 100%. Você tem o vigor da tua saúde. Você está no ápice, tua imunidade está lá em cima. Apesar que eu estou vendo uma geração tão problemática com imunidade, né? Uma geração nutelada que não come nada. Só come arroz com batata palha. Faltou eu, né? Como mãe, para empurrar ali uns negócios na tua goela. Porque é uma juventude que espirrou, mudou o tempo. Aí já está no outro dia tendo que entrar na amoxicilina com clavulinho ainda. A pura não funciona não. Aquela de 250 que a gente comprava na farmácia não funciona não. Tem que ser aquela mesmo para arrebentar o estômago do peão. Por quê? Porque não tem imunidade, porque não come nada. Tá comigo? Não come nada. Geração fresca, gente. Que não come nada. Uma geração que só vive amarela.
E só vive com a garganta inflamada. Sangue de Jesus tem poder. Só vive com a garganta inflamada. Ainda tem a coragem de falar assim, tem que fazer uma cirurgia e arrancar minha amígdala. Você tem que comer uma beterraba, gente. Você tem que comer umas couve. Tem que comer uns bifes de fígado. Tem que comer uns negócios fortes, umas comidas fortes. E essa geração está tão terrível, gente, que se você der uma comida forte para eles, eles ficam 3 dias no vaso. Dor de barriga. Tá comigo? Não tem estrutura. Gente, eu estou falando para vocês, gente. Deu uma couve para eles, um pouquinho mais forte. No outro dia, o que houve? Gente, não sei, tá suando frio. Ai, meu Deus. Mas o que você comeu ontem? Comeu uma couve, gente. Comeu uma couve. Sabe, escuro, coisas escuras. Acontece uma disfuncionalidade intestinal, para eu não falar outra coisa. Por quê? Porque o intestino está irritado mesmo. Irritado com coisas saudáveis. O intestino dele só tem estrutura para quê? Açaí. Só alguém disse ali, aí sim. A estrutura dele é para quê? Açaí, hambúrguer. Gente, é só essas coisas. A pizza do Jaca. Meu irmão, o hambúrguerzinho lá como é o nome daquele? Na airfry. Irmão, a vida do indivíduo é essa. Aí quando ele come uma comidinha mais forte, é a morte. Não aguenta, o intestino não aguenta. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é uma geração que, sabe, está perdendo o vigor do negócio. E aí quando chega numa idade que depende de um pouco mais de força, de um pouco mais de resistência, não tem. Olha aqui, presta para mim, presta atenção aqui. Põe eles para cavar uma sapata, gente. Dá até desmaio. Meu irmão, os caras começam a suar frio. Os caras não sabem nem o que é cavar uma sapata. Não sabem, eles não sabem nem o que é sapata. Bem dito aqui. Eles não sabem nem o que é uma enxada. Não dá, os caras não sabem o que é uma sapata, gente. Meu irmão, se vão para uma obrinha, eles têm que arrumar umas 10 luvas. Porque não tem estrutura. Uma geração fraca, gente, que vive suando. O candango, depois que acaba, a obra é assim, a comida tem que ser no final da obra. Porque eles não sabem levar a obra com café da manhã, almoço e obra à tarde. Não dá, meu irmão. Depois que eles comem, acabou a obra. Porque eles não levantam mais. E aí você vê os mais velhos caindo para dentro e os novinhos encostados jogado no chão, torto, suando, e você fala assim, o que houve? Tem que ir em casa. Irmão, a obra se resume na vida de quem? Só dos anciãos, gente. E daqueles que ficam só para dar o apoio moral. Porque também tem os apoiadores moral da obra. Que não fazem, mas sorriem. Que não fazem, mas estão de corpo presente. Está comigo? Enquanto tem 3 trabalhando, tem um indivíduo contando a piada. Porque a obra tem que ser assim. A obra tem que ser assim. Tem que ter essas pessoas. Senão não fica bom, né, gente? É assim, né? Você está lavando uma louça na sua pia, tua amiga está encostada ali, aqui, ó, na beira da pia, tu está morrendo ali. E ela não é nem para pegar o pano de prato para secar a louça para você. Tô pregando não, né, gente? Tô não, né? Isso não acontece aqui nem em lugar nenhum. Fica ali olhando você trabalhar e ainda pergunta, quer ajuda? É a pergunta que toda pessoa dominante não quer ouvir. Você está no meio da labuta, meu irmão. No meio do trabalho, tu vai perguntar se a pessoa quer ajuda. Você que precisa perguntar se está faltando alguma coisa aí internamente. Isso não é pergunta que se faz para quem está trabalhando. Mas tem gente que não gosta que mete a mão. Irmão, então gosta de sofrer. Só que eu estou olhando uma geração que não está conseguindo entender que a instrução está passando. Que tem pessoas que não podem passar pela sua vida sem deixar um recado e uma instrução de Deus.
Está comigo? Presta atenção aqui. E normalmente, as pessoas que não podem passar pela tua vida vão te instruir segundo aquilo que você não vai gostar de ouvir. Porque essas pessoas vão falar para você o que ninguém tem coragem de falar. Então são pessoas que estão passando pela sua vida. Por quê? Porque você fala assim, não quero ouvir não. Não quero estar perto, é muito chata. Aquela pessoa, né, que é o cri-cri, que fica te cobrando em algumas coisas. Então ela é a pessoa de Deus para você. Só que o problema é que essa geração hoje em dia gosta de lambedor. Já viu? Aqueles amigos que vai meter a mão ali, que vai arrancar, que vai fazer... Ai! Então, é esses amigos que você precisa. Você pode até ter aqueles que são bonzinhos, que vão ficar ali perto de você. Mas se está ali com você, compactuando das mesmas coisas, meu irmão, acende o alerta. Pede, Senhor, envia pessoas para me instruir nesse tempo. Porque eu estou precisando de pessoas para me instruir. Presta bem atenção aqui no que eu vou falar. A instrução vai te tirar da zona de conforto. Quando você muda de série, quando você passa de matéria, que você recebe uma instrução, dá um nó na tua cabeça. É ou não é? Quando você entra na sala de aula, que você passou ali de série, e que você vai ouvir o professor, e que ele começa a avalanchar a sua mente de um monte de coisas novas, dá um nó. Por quê? Porque a instrução, ela vem para te mostrar a nova fase. Então não vai bater, não vai encaixar. O diálogo não vai ser o mesmo. Alguém vai falar e você vai ter que ouvir. Alguém vai te ensinar até que você aprenda, esteja pronto para ir para outra fase. Instrução, conselhos. Essa geração não está sabendo valorizar o tempo livre. O tempo livre. O pessoal do louvor aí vai lembrar, você principalmente que é o mais antigo de músico. Você lembra quando eu falava lá atrás, quando a gente ainda era de um outro lugar, que eu dizia, varão, aproveita o tempo que você tem. Aproveita para você estudar agora. Aproveita porque quando você tiver filho, os dias estão contados para você falar assim, você vai pegar a guitarra, você não sabe se alguém vai querer tocar junto com você. Uma cordinha vai aparecer arrebentada e você não vai saber. Sim, é possível que umas mamadeiras... Não quis falar para não falar que eu liberei uma palavra escura. Você não sabe se vai limpar a fralda, se vai tirar a música. Por quê? Porque o tempo. Aproveite o tempo. O tempo que tem, o tempo que teve. Para coisas certas, na idade certa e na época certa. Só que hoje nós estamos vendo uma geração que não valoriza o tempo. A vida se resume em nada. Dormir, acordar, dormir de novo, acordar, dormir mais tarde. E o tempo está passando. E não se prepara, e não se equipa, e não utiliza do vigor que tem hoje, dos neurônios a todo vapor, trabalhando na reconstrução e na construção de sinapses, dando a você possibilidade de armazenar uma avalanche de coisas. Hoje você tem a memória ao teu favor. Hoje você tem um condicionamento físico ao teu favor. Hoje você tem pessoas ao seu favor para patrocinar. Patrocinar o teu sonho, patrocinar a sua escola, patrocinar o seu curso, patrocinar a faculdade, patrocinar tantas coisas. Mas não valorizamos a instrução, o tempo livre, que você pode empregar em coisas, que você pode empregar em saberes. E aí, quando o tempo passa, eu poderia, já foi. Eu deveria, já foi. Porque, irmãos, lá na frente, você vai se encontrar com você de novo. Presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é fortão. Lá na frente, você vai se encontrar com você de novo. Só que você vai se encontrar com você, que ou você vai bater palma para você,
ou esse você que está lá na frente não é o você que você gostaria de estar, se esbarrando de novo. Está comigo, gente? Esse você que você vai encontrar lá na frente pode ter parado para olhar para o relógio e ter dito: eu poderia ter feito tanta coisa e eu não valorizei o tempo livre que eu tinha, eu não valorizei o dinheiro que eu tinha, eu não valorizei pessoas que eu tinha, eu não valorizei os conselhos que eu ouvi, eu não valorizei. E agora, você com você lá na frente, você olha para você e fala assim: se eu pudesse, eu te dava pelo menos uns 3 tapas na cara. Isso é de você para você, tá? É o diálogo interno. É você se remoendo com você, dizendo: rapaz... Então eu estou te dando uma oportunidade hoje. Eu estou te dando uma possibilidade de você interromper agora. Porque você ainda está no percurso. Dá tempo. Dá tempo. Sabe, irmãos, é poderoso. A moeda mais valiosa, a vida. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua atenção? Aonde você tem depositado o seu tempo? Você vai sair daqui essa semana vai mexer aqui, ó, com a tua cabeça. Com a vida ociosa. Com a vida que você poderia estar fazendo muitas coisas. Poderia estar correndo atrás de muitas coisas. Mas decidiu viver uma vida ociosa. Uma vida vazia. Uma vida sem desenvolvimento. E eu vou te falar uma coisa. Acredite, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes no capítulo 3 vai falar que há um tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do sol. Não ache que a sua vida ela está aleatória e você vai fazer o que você quer. Seus dias estão contados. Os meus dias estão contados. Ninguém vem da eternidade para a terra sem dia, hora, mês, minuto, tempo, segundos, sem saber a hora que vai voltar. Como já dizia aquele corinho, amanhã pode ser muito tarde. Breve, Jesus, Ele virá me buscar. Todos nós temos um tempo. E essa geração, esse povo, não tem tido a disponibilidade para acreditar nisso. Vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem eixo, vive uma vida sem meio e fim, vive uma vida, você não sabe nem o porquê que você está aqui, você não sabe nem qual é o teu projeto, qual é o teu propósito esse ano de 2024. O ano já aconteceu, estamos em março indo para abril, e tem pessoas que não sabem nem o que vai fazer com a sua vida. Você tinha tantas coisas projetadas para fazer tantas coisas. Eu vou te dizer, hoje você tem 20, e de 20 para 30 é um pulo, e de 30 para 40 é mais rápido ainda, e de 40 para 50 é numa velocidade que você não imagina. O problema não é a idade passar, o problema é a idade passar e você com a sensação de que não fez nada na vida. É louvável, é admirável quando você parar e poder ter um livro para falar acerca da sua história. Triste são pessoas que o tempo está passando e ela não está vendo que a vida está correndo. E aí é o problema que vai gerar um monte de situação lá na frente, que eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque a hora já foi. Jesus nos dá uma lição incrível. A Bíblia vai dizer que acredita que Jesus, ele viveu intensamente dos 12 aos 30 anos. Jesus foi intenso, ele foi visceral. Com 12 anos ele já tinha propósitos e objetivos definidos. Com 12 anos Jesus já estava ensinando no templo. Com 12 anos...
ele já tinha todo o conhecimento. E isso é uma tradição comum em Israel, tá? Com 12 anos, eles já leram toda a Torá. Com 12 anos, eles já têm total governo e entendimento do que é a Torá, do que são os 5 livros da Bíblia. E com 12 anos em Israel, você vê muitas festas acontecendo, principalmente perto do Muro das Lamentações, onde você vê os meninos celebrando 12 anos, e com 12 anos eles já estão prontos, porque já possuem um grande entendimento do que são as Escrituras. Então Jesus, com 12 anos, ele já tinha um saber, e ele foi intenso nessa preparação e nesse desenvolvimento até os 30 anos. Presta bem atenção nisso aqui. E aonde ele morava na cidade de Nazaré, aonde ele foi um adolescente comum, mas um adolescente que se desenvolveu intelectualmente, foi preparado para o ministério, foi preparado para viver um futuro extraordinário, até que ele é levado ao deserto. Quando ele alcança um nível de maturidade, ele vai para o deserto. E quando Jesus ele chega no deserto, ele então começa a ser preparado para um tempo que começaria a ser estabelecido então dentro de um período de cerca mais ou menos de 3 anos e meio. Presta bem atenção, eu estou falando de tempo aqui, ajustado para você ver que a vida não é aleatória. A vida não é de qualquer maneira. 30 anos, entendia-se que Jesus estava pronto em maturidade. Os estudos vão dizer que a partir dessa idade, entende-se que um indivíduo está pronto maduramente. Estava maduro. Estava pronto para viver experiências. E estava pronto para começar a trilhar um caminho extraordinário. Você está comigo? Agora, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 4, verso 12. Está escrito assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, cumprindo-se de modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. E a partir de então, Jesus começa a anunciar a mensagem que foi dita e pré-anunciada por João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmão, isso é muito poderoso. Porque quando João foi preso, houve uma transição, e o ministério de Jesus foi extremamente ativado para dar prosseguimento a tudo aquilo que João já vinha anunciando. Jesus sabia o que ele faria com 12. Jesus sabia o que ele faria dos 12 aos 30. E Jesus soube o que ele faria, evangelista, dos 30 até aproximadamente 3 anos e meio. Então não foi uma vida vaga, uma vida aleatória, uma vida sem eira e nem beira, uma vida largada, uma vida sem propósito. Tem muita gente que está culpando Deus. Os consultórios estão cheios de pessoas que estão responsabilizando o pai, responsabilizando mãe, responsabilizando o marido, responsabilizando a igreja, quando na verdade o problema nunca esteve relacionado a ninguém, esteve relacionado a você mesmo, porque você não valorizou a moeda mais preciosa do mundo, que é o tempo. Depois fica uma mulher velha, depois fica um homem velho, depois fica uma pessoa frustrada, ou talvez novo, vendo todo mundo ir e você ficando. Aí entra em conflito com Deus, aí quer ficar chateado com Deus, aí quer se magoar com Deus, porque Deus não me abençoa, porque Deus não me abençoa, porque a minha vida não anda, a tua vida não anda. Não, você que nunca andou na vida. Não é a tua vida que não anda, é você que nunca andou. Você que nunca se preparou para uma boa oportunidade. Você que nunca se preparou
preparou em uma língua inglês, numa língua, seja ela um espanhol. Você que nunca se preparou para as grandes oportunidades da vida. E aí vem o ímpio, ele ocupa a tua vaga. E aí vem o ateu, ocupa a tua vaga. E aí vem aquele que talvez não merecia, segundo os seus olhos, entra na tua frente. Mas sabe qual é o problema? Um dia ele valorizou a moeda que você não valoriza. Você pode ser crente, você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, mas que trabalha, que estuda, que se capacita, que tem preparo. Você não precisa ser um homem de Deus vazio de saber. Você não precisa ser um homem de Deus vazio de acesso. Deus está precisando de vozes. Deus está precisando de homens cheios do saber. Homens que vão entrar em lugares que eu e você não vamos poder. Onde um pastor não vai poder entrar com a Bíblia, você entra com a Bíblia dentro de você. Onde um pastor não vai poder falar em línguas estranhas, você vai falar na língua do conhecimento. Mas você vai afetar hospitais, você vai afetar governo, você vai afetar tribunais, você vai afetar os lugares. Posso ouvir a igreja comigo? E aí depois quer culpar pessoas, quer culpar. Mas agora eu não estou conseguindo. Mas depois que aí entra o conflito. Mas depois que eu casei, parece que a minha vida acabou. Não, tua vida não acabou depois que você casou, não. Tua vida já estava acabada. O problema é que você entrou no casamento para viver com 2 vidas acabadas. Me desculpe, gente, mas se eu não trouxer a verdade que liberta, se a igreja não for o lugar para te libertar, o mundo vai te esmagar. Você pode ter se casado, as responsabilidades vão aumentar, é óbvio. Talvez um aluguel que vai ter que pagar, que não é o melhor, mas talvez não conseguiu casar com uma casa própria, tudo bem. Eu não estou aqui para te criticar, eu só estou dizendo para você o seguinte: una força e prossigam em avanço os 2. Não existe essa de que a tua vida acabou porque alguém entrou. Não, tua vida nunca existiu. Só que agora dentro do casamento você está vendo quanta falta faz. Porque outrora você vivia com R$1.500 sozinho. E hoje R$3.000 é difícil para você administrar com 3, com 2, com 4 numa casa. Pagando aluguel, pagando luz, comendo, tendo dinheiro para o supérfluo. Porque eu aprendi isso aí esses dias. É o supérfluo. A gente precisa ter dinheiro para o supérfluo, entende? O que é o supérfluo? É a gente consumir sem dó na consciência. Tá comigo? Esse é o supérfluo. É você poder ir num shopping, gastar sem a consciência de que amanhã você não sabe o que você vai fazer para pagar a conta. Então o povo de Deus precisa começar a entender que é chegado o tempo de mudar a mentalidade. Você está comigo? Eu preciso hoje, como pastora nessa igreja, instruir essa geração, instruir você, me instruir. Eu digo para as meninas que estão próximas de mim, hoje, fazer faculdade, eu tenho que matar não é um leão, não, eu tenho que matar uma selva inteira. Outrora eu tinha o tempo que era a meu favor, outrora eu não precisava cuidar de casa, outrora eu não tinha 2 filhos, eu não tinha um ministério, eu não tinha um marido, eu não tinha uma casa, eu não tinha coisas na minha vida, era eu, o meu livro, o livro e eu tinha todo o tempo e ainda tinha alguém querendo patrocinar. Mas o problema é a mentalidade enrijecida de não querer ouvir a instrução, de não querer abrir o coração, de não querer aceitar a direção que está vindo. E eu vou te falar, lá na frente vai dar problema, lá na frente você vai se arrepender. Eu vim aqui hoje como boca de Deus dizer para você: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, para de ficar olhando a moeda do tempo passar na tua frente, para de ficar envelhecendo. Ontem você tinha 28, ontem você tinha 23, hoje você está com 30, hoje você está com 35, hoje você está... Ontem você tinha 12, hoje você está com 18, e o tempo está passando na sua frente, e você não está enxergando que amanhã você vai ter 40, e o que eu fiz da minha vida? Nada. E o que eu fiz da minha vida? Nada. E o que eu realizei? Nada. E o que eu conquistei? Nada. E o que eu comprei? Nada. E o dinheiro que eu juntei? Não juntei nada. O que eu tenho? Eu tenho rugas, tenho cicatrizes, tenho aí muitas lembranças
coisas que um dia alguém disse para mim não fazer e eu teimei. Mas eu vim aqui hoje por essa palavra dizer para você: desperta o teu coração, desperta o teu espírito, desperta hoje, desperta a tua mentalidade. Se inconforme com essa vida ociosa, com essa vida de preguiça, com essa vida de falta de atividade, com essa vida de falta de ação. Reaja em nome de Jesus, reaja em nome de Jesus. Levanta da cama amanhã, vai caçar um trabalho. Levanta da cama amanhã, vai caçar um curso de graça. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz quantos der para você fazer. Mas se prepara para o tempo, se prepara para a oportunidade certa, se prepara para alguém que vai passar na tua vida e que vai ver em você a preparação que o mundo não tem. Só que a igreja vive entorpecida. Labarabalá, labarabalá, babalabalá, balabalabalá. E amanhã, porque não se preparou, o primeiro veneno que você encontrar na tua frente, tu vai encontrar, tu vai carregar ele para a tua vida. Eu não posso nem ir mais profundo, senão você vai se chocar comigo. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de você mexer com o seu entendimento e dizer: eu vou parar para ouvir as instruções. Eu vou parar para ouvir pessoas. Escute aqui, as paredes não vão falar com você não. Não vão falar. Pare de deixar pessoas que você nunca viu na tua vida falar na sua vida. Eu vou repetir de novo. Pare de deixar pessoas que você nunca viu na vida falar na sua vida. Esse é o problema dessa geração. Recebem conselhos de quem nunca soube nem o que está falando. É mulher solteira dando um recado para mulher casada. Ela não sabe nem o que é a vida de um casamento. Como é que ela vai dar conselho para uma mulher casada? Isso aqui eu estou dando um exemplo bem claro para você me entender. Você me entende? Como? É um ímpio querendo dar conselho para você da sua vida cristã. É alguém que não conhece a sua rotina na igreja, querendo falar da sua rotina que está puxada. Mas ele não fala da rotina puxada dele de ficar de bar em bar, né? Ele fala para você que você só vive enfiado dentro da igreja, que você não vive. Mas ele não fala que ele vive enfiado de bar em bar, que ele vive enfiado onde ele quer ficar enfiado e ninguém fala nada com ele. Só que o problema é que as pessoas deixam pessoas que não construíram nada querer construir coisas em você. Gente, em nome de Jesus, eu preciso hoje trazer a libertação. Olha a vida de quem está querendo te instruir. A pior coisa que tem é você ouvir um conselho de alguém que está no sofrimento. É alguém com lágrima nos olhos falar para você: se eu pudesse eu voltava atrás, mas não dá mais tempo. Eu vim aqui hoje por essa palavra dizer: compreenda os tempos. Saia daqui hoje determinado. Você está comigo? Eu encerro falando de Pedro. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro era alguém que esteve do lado de Jesus. Gente, Pedro viu coisas extraordinárias. Pedro teve a oportunidade que poucas pessoas tiveram. Só que o problema de pessoas assim, teimosas, duras, não está em quem está do seu lado. Porque a realidade é que pessoas assim não querem ouvir. Eu estou te provando. Pedro estava do lado de Jesus. Pedro via Jesus. Pedro via. Pedro esteve presente quando uma orelha foi cortada e Jesus põe aquela orelha de volta. Você quer mais do que isso? Pedro esteve diante de Jesus. Aí um dia Jesus fala para ele. Olha o que está escrito. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, verso 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Olha o que o Senhor fala para Pedro. Contudo, supliquei em oração por você. Você está comigo, gente? Eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile.
Olha Jesus tratando como, portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Olha só, gente. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece, Pedro. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa, de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Olha o que Jesus estava falando. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Gente, vocês estão comigo? Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele disse: é suficiente, disse ele. E em Lucas 22, verso 61, depois do papo rolado, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Oi, está comigo? Pedro fez o quê? Lembrou das palavras de quem? De Jesus. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Jesus falou com ele. Sabe por que Jesus falou isso para ele? Pedro, para com essa conversa, rapaz. Eu estou te falando que tu vai me negar, camarada. Aí você vai falar assim: mas por que, profeta? Eu vou falar: porque quem caminha perto de você conhece você. E o que é mais poderoso, presta bem atenção aqui em mim, não dorme não. Sabe o que é mais poderoso? É que Jesus poderia alterar a natureza de Pedro. Só que caráter, só quem muda ele é você. É por isso que tem muita gente mau caráter dentro da igreja. É por isso que tem muita gente mau caráter fora da igreja. É por isso que tem gente mau caráter em outros segmentos de religião. Por quê? Porque religião ou crença não vai alterar caráter de ninguém. Caráter de alguém, o caráter de alguém só muda quando alguém reconhece que precisa mudar. Pedro, nas atitudes e nos comportamentos que ele tinha caminhando perto de Jesus, Jesus já fazia a leitura. Quem deveria de ter se mancado e ter mudado o comportamento? Pedro. Só que ele preferiu fazer do jeito dele. Ele preferiu tocar a vida do jeito que ele achava que tinha. E Jesus disse para ele: rapaz, tu vai me negar. Por que tu vai me negar? Porque eu te conheço. E não é possível que eu, estando com você, te conheça e você mesmo não se conhece. E ainda há quem diga nesse tempo que o autoconhecimento é desnecessário. Deixe-me te falar o seguinte: quando você não se conhecer, alguém vai falar para você o que você não é. E você vai acreditar no que disseram a seu respeito. Então se conheça, porque quando alguém falar acerca de você para você, você vai falar: não, essa não é essa pessoa, eu não sou essa pessoa. É por isso que eu estou vendo muita gente fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque tem pessoas falando para você a seu respeito o que você nunca foi. E porque você não se conhece, você está aí igual boneco de Olinda. Mas hoje é o dia da libertação, amém? Hoje é o dia de você entender que o fato de você estar na igreja, que o fato de você ter uma igreja, ter um pastor, ter uma mãe boa, ter um pai bom, não significa que o teu caráter vai ser modificado se você não quiser. É por isso que tem gente que fala assim: é isso aí que você está aprendendo lá na sua igreja? Trazendo e transferindo a responsabilidade para a igreja. Aí dá vontade de dizer: foi isso aí que você aprendeu na sua casa?
Porque aqui você manifesta uma coisa e dentro de casa você manifesta outra. A igreja e a casa não tem nada a ver com caráter. O caráter é coisa do indivíduo. O indivíduo deve olhar e falar assim: rapaz, eu sou ruim mesmo. Pedro deveria ter falado: poxa, ele já me deu toque, o que eu vou fazer? Eu vou caçar um cantinho e vou me ajustar, porque eu não quero negar, eu não vou negar. Se a igreja, irmãos, não for uma igreja que liberta, que transforma, que fala uma palavra de cura, eu não sei o que vai ser de você e de mim. Então hoje nós estamos aqui para quê? Para mudar de vida. Diga comigo, hoje é dia de mudar de vida. Esse relógio está parado, né? Ele me enganou. Hoje é dia de mudar de vida. Hoje é dia de transformação. Diga comigo, é dia de transformação. Porque as pessoas não querem ouvir, está havendo uma disfuncionalidade. Está comigo? E agora eu vou ter que terminar de verdade, porque eu achei que aquilo ali era de verdade e não é. Acabei de ver aqui no relógio que não é. Está uma bagunça. Sabe qual é a bagunça? A bagunça na vida, diga comigo, bagunça na vida. Filho fora de época. Não precisa repetir não, só me escuta. Para aí um pouquinho, Daniel, por favor. Filho fora de época. Está comigo? Estudo fora de época. Vida sexual fora de época. Está tudo uma bagunça. Por quê? Porque as pessoas não querem entender que elas precisam usufruir da sua vida dentro da idade correta para o tempo de vida correto. E se a igreja não começar a alertar essa geração, e se os pais não forem mais severos dentro de casa, porque essa geração está uma geração Maria mole danada, estão com medo do conselho da denúncia do Disque Denúncia, estão com medo do conselho tutelar na escola. Mas a gente tem que temer o mundo, irmãos. A gente tem que temer o tráfico, porque ele vai querer viciar o teu filho. A gente tem que temer são os pedófilos, porque se você não ensinar o teu filho dentro de casa, alguém lá fora pode querer molestar. A igreja é o lugar, e os pais devem ser firmes. Só que hoje em dia, os pais estão com medo de serem firmes. Medo de perder. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é seu é seu. Você tem uma palavra. Sabe qual é a palavra que você tem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode ter medo de perder o seu filho. Porque deixar ele fazer o que ele quer é você estar perdendo ele para outra pessoa que você não sabe nem quem é. Então o diabo está assim, olha, falando, muitas vozes falando, muita gente falando, muitos modelos de educação falando. E hoje quando você para conversar com o pai e com a mãe, eles estão perdidos. Eles não sabem qual a postura, que maneira, qual o comportamento. Lê um livro, não porque eu li isso, não porque eu vi aquilo, não porque eu vi não sei quem ensinando isso. Deixa eu te falar uma coisa, aplique o método que deu certo com você. Essa é a melhor cartilha. Deu certo com você? Aplique. Utilize. Não perca tempo querendo saber o que você vai fazer, porque talvez quando você acordar querendo consertar, já foi. Está comigo? Disfuncionalidade. Por quê? Porque há um receio, sabe? Há um medo. E eu hoje vim aqui por essa palavra, e eu não tenho mais como ir, dizer para você: entenda a moeda mais valiosa da vida, que é o seu tempo, que é a sua idade, que são os conselhos. Grave essa palavra no seu coração. Agora, escute conselhos de pessoas sábias. Finalizo te dizendo o seguinte: não escute conselho de gente que vai falar para você o que você quer ouvir. Está comigo? Não escuta não, irmão. Escuta conselho de gente que você sabe que vai te levar de um ponto A para um ponto B na sua vida. É entender hoje, de uma vez por todas, que precisamos valorizar o tempo, valorizar a idade, valorizar as coisas dentro do tempo correto, parar de culpar pessoas que não têm nada a ver,
Para de culpar a sua mãe, o seu pai, para olhar para você e dizer: agora é a hora de eu correr atrás, de eu correr na frente do meu prejuízo e de consertar o que dá tempo para consertar. Recebe essa palavra no teu espírito. Viva ela. Não viva emocionado não, gente. Não viva um sensacionalismo não. Viva a vida é real, tá? Não viva uma vida emocionada, viva uma vida real. Pezinho no chão. Que amanhã é dia de vida real. Eu costumo dizer lá em casa o seguinte: é selva. Amanhã é vida real. Então não vamos ver uma vida, não, vida, ó céus, não. Vida real. Mudar. Hoje é o dia da oportunidade. Anotar lá na sua agenda e falar assim: ó, a partir de hoje, eu vou tomar medidas. No peito e na raça, diga comigo: vou tomar medidas. No peito e na raça. Diga assim: com vontade ou sem vontade. Pronto ou não estando pronto. Equipado ou não estando equipado. Diga assim: eu vou ajustar a minha vida. Eu vou tirar o que está fora do meu tempo da minha vida. Eu vou colocar o que está dentro do tempo de volta. E eu vou tirar o que está fora do tempo da minha vida. Posso ouvir um amém? Recebe essa palavra no teu coração. Saia daqui hoje com a capacidade e a condição de fazer diferente, de ser diferente, de viver diferente. Se você entrou aqui nessa igreja cansado, sem energia, eu declaro que em nome de Jesus você recebe força, você recebe energia, você recebe vitamina D no teu sangue, em nome de Jesus, para que você tenha o poder de reagir, o poder de reação, o poder de parar e acordar com o corpo doendo de tanto dormir e de não ver a vida passar. Em nome de Jesus. A vida ociosa de ficar rodando sem propósito acabou em nome de Jesus. Essa semana será uma semana produtiva. Tua vida será uma vida produtiva. Você vai acessar lugares produtivos. Deus vai te condicionar a pessoas que vão te tirar do ambiente de conforto. Produtividade. Você vai ter produtividade. Você vai orar, mas você vai estudar. Você vai orar, mas você vai ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Muda tudo hoje, porque você ouviu, porque eu ouvi e criei, eu fiz. Diga comigo: porque eu ouvi, porque eu criei, eu fiz, e eu vou colher resultados diferentes. Você pode aplaudir a Jesus?